Se na primeira parte da nossa segunda aula de projeto de máquinas, nós falamos alguns conceitos gerais sobre correias e sistemas de transmissão, dando destaque, falando sobre as vantagens e desvantagens da transmissão utilizando correias planas ou correias. Nessa parte da aula, nessa segunda parte, nós vamos falar aqui sobre a geometria das correias. E por que é tão importante a geometria das correias em relação às polias? Bom, principalmente porque a transmissão por correias depende basicamente, a transmissão de correias em relação às polias depende basicamente do contato íntimo da correia em relação à polia. E esse contato entre a correia em relação à polia é baseada no ângulo de contato. E para ocorrer a transmissão de potência, é necessário um atrito entre essa correia em relação à polia. E esse atrito acontece em qual porção? Nessa porção do ângulo de contato. E, basicamente, aqui na transmissão por correias e polias, nessa condição aberta, de correia aberta, que é a condição mais observada nas máquinas, nós vamos encontrar normalmente uma polia maior e uma polia menor. E nós aqui normalmente observamos para a polia menor a condição de uma polia motora, e na polia maior, normalmente, não é uma regra, mas normalmente nós vamos encontrar a condição de uma polia movida. Por quê? Porque normalmente nós desejamos reduzir a velocidade, reduzir a velocidade e aumentar o torque. Isso é claro nas nossas condições de operações agrícolas. Mas, então, nós temos aqui normalmente uma polia motora e uma polia movida. Isso é fato. Polia motora, polia movida. Uma polia acionada e uma polia sendo movida. E como que nós vamos determinar esse ângulo de contato? O ângulo de contato na polia menor, ele é definido da seguinte forma. Nós vamos considerar esse ângulo de contato sendo calculado em radianos. Então, preste atenção, nós vamos utilizar, quando nós formos fazer o cálculo, nós vamos utilizar o modo radianos da calculadora. Nós vamos calcular esse ângulo em radianos na calculadora. Então, se você não sabe colocar essa função em radianos na sua calculadora, você vai buscar lá no YouTube um vídeo que fala como calcular o ângulo em radianos na sua calculadora. Por que nós vamos calcular esse ângulo em radianos? Porque aqui, olha, nós vamos considerar o ângulo π, que é igual, a 180 graus, o π radianos. Nós vamos considerar menos 2 vezes o seno, o arquisseno, do diâmetro da polia maior menos o diâmetro da polia menor, dividido por 2 vezes a distância entre centros. Então, dessa forma, nós vamos calcular o ângulo de contato da polia menor. E é claro, pessoal, que quanto maior esse ângulo de contato, melhor vai ser a eficiência da transmissão. Por isso que aqui, quando nós temos essa correia cruzada, nós conseguimos alcançar uma melhor eficiência de transmissão, porque vejam que nesse caso da correia cruzada, o ângulo de contato, principalmente nessa polia menor e na polia maior, é maior esse ângulo de contato. Só que aqui nós temos uma maior exigência para a correia. Nós vamos exigir um pouco mais da flexibilidade da correia. E por isso, então, que nós normalmente utilizamos essa forma de uma geometria com a correia aberta. Nós falamos aqui como que nós calculamos o ângulo de contato para a polia menor. Mas e esse ângulo de contato para a polia maior pode ser calculado de uma forma similar
ao ângulo de contato da polia menor, só que aqui nós vamos ter a seguinte forma de cálculo. Nós vamos considerar o π radiano mais 2 vezes arcseno do diâmetro da polia maior, menos o diâmetro da polia menor, dividido por 2 vezes a distância entre centros. E essa geometria que nós temos aqui, baseado então nos ângulos de contato da polia menor, o ângulo de contato com a polia maior, a distância entre centros, essa geometria é a base para nós especificarmos o comprimento da correia. Então, essa especificação do comprimento da correia vai ser baseado nesses dados da geometria. E vejam que aqui, então, nós podemos calcular esse comprimento considerando a distância entre centros, o diâmetro das polias, polia maior e polia menor, além dos ângulos de contato. Ângulo de contato da polia maior em relação à correia e o ângulo de contato da polia menor em relação à correia. Isso tudo aqui nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ali no exercício, que nós vamos calcular qual que é o comprimento da correia. Mas antes de nós calcularmos um comprimento de uma correia, por um exemplo prático, vamos falar um pouquinho ainda mais sobre as geometrias e como eu já comentei com vocês, essa forma de uma geometria em uma montagem aberta é a forma mais comum que nós vamos observar nas máquinas. E nesse caso, a correia aberta produz uma rotação não reversível. Então, vamos aqui considerar, por exemplo, essa polia como motora e essa polia como movida. Se nesse caso nós temos uma rotação com sentido horário na polia motora, na polia movida nós vamos ter também um sentido de rotação horário. Então nós vamos ter o mesmo sentido de rotação. E aqui vejam que nessa representação nós já temos aquela indicação que nós vamos também observar com mais especificidade um pouco mais lá à frente, falando sobre aqueles ramos, né, mais tenso e menos tenso em relação aos ramos da correia em relação à polia. Então vejo que nessa porção aqui superior o ramo ele forma um abolamento, porque aqui nós temos uma menor tensão do que em relação a esse ramo aqui abaixo. Mas isso aí a gente vai estudar um pouco mais de uma forma mais aprofundada na outra videoaula. Bom, legal. Aqui também, na segunda opção, nós temos um outro exemplo falando sobre uma opção de montagem onde nós fazemos a reversão do sentido de rotação. Então, nesse sentido, né, nesse exemplo de montagem, nós conseguimos reverter o sentido de rotação. Nessa primeira polia, nós temos uma rotação com sentido horário. E nessa segunda polia, a partir da inversão da correia, do cruzamento dessa correia, nós conseguimos, então, fazer a reversão do sentido da rotação. E nesse caso, a rotação vai ser com sentido anti-horário. E o problema nesse caso é que nós dependemos, né, vamos ficar dependente da flexibilidade, né, de uma flexibilidade maior da correia. E é claro que isso vai trazer um maior nível, né, de desgaste. Até porque também o atrito entre a polia e a correia vai ser maior. Lembrando que a disponibilidade da potência, nesse caso, depende basicamente do atrito entre a correia em relação à polia. Uma outra forma de reverter esse sentido de rotação é utilizando esse estilo de montagem. Então, aqui nós conseguimos reverter, né, de uma forma aberta, porém nós revertemos o sentido de rotação. Só que vejam vocês que nesse modo de operação nós vamos ter um volume de transmissão maior. Né? Nós vamos conseguir um volume de transmissão maior aplicando essa forma, né? Porque daí nós vamos ter que adicionar, né, uma quantidade maior de polias. Né? Nós estamos adicionando
Nós estamos adicionando 2 polias a mais e estamos ainda aumentando, né, aumentando o tamanho da correia, aumentando a quantidade de polias, aumentando também o volume em relação ao sistema de transmissão, né? Então nós estamos aumentando, deixando o sistema de transmissão ainda maior. Mas a vantagem desse estilo de montagem é a reversão no sentido da rotação. A reversão, por exemplo, né, aqui nós estamos considerando uma rotação para a polia motora com sentido horário e nós estamos alcançando aqui no eixo acionado, no eixo movido, uma rotação com sentido anti-horário. Na sequência, nós ainda falamos sobre outras formas de montagem. Então, utilizando polias, também é possível fazer a mudança da direção do eixo de rotação. Utilizando esse estilo de montagem, né, nós conseguimos então fazer a mudança da direção do eixo de rotação utilizando correias planas. Mas nesse caso também nós temos, né, uma exigência maior, né, da flexibilidade da correia e nesse sentido nós vamos ter também um maior desgaste e possivelmente também uma queda na eficiência de transmissão. Mas é uma possibilidade de modificar a direção do eixo de rotação utilizando correias. Uma outra alternativa muito inteligente quando se utiliza a transmissão por correias e polias é uma variação da velocidade angular. E essa variação pode ser contínua, como aqui neste exemplo. Então, aqui nós temos o princípio do câmbio CVT, nessa variação contínua da velocidade. Então, vejam que vamos imaginar que aqui nós temos o eixo motor. E essa correia ela pode ser trazida, né, nesse sentido, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, o que nós vamos fazer? Nós vamos então reduzir, nós vamos aumentar, na verdade, a velocidade aqui nesse eixo movido. Digamos que aqui nós temos uma velocidade fixa nesse eixo de entrada, né? Vamos imaginar que esse seja o eixo de entrada de velocidade. Quando acionado nessa posição, a rotação nesse eixo de saída vai ser menor. Porém, se nós deslocarmos essa correia nesse sentido para a esquerda, quanto mais nós deslocamos essa correia nesse sentido para a esquerda, nós vamos aumentando de uma forma contínua a rotação nesse eixo aqui de saída. Quanto é claro, nós mantivermos a rotação nesse eixo de entrada. Então, este é o princípio de variação de velocidade angular contínua, considerando uma transmissão por correias e polias. Nesse caso, nós vamos ter uma polia cônica, né, e uma correia plana. Ainda falando sobre as transmissões por correias e polias, uma forma também de fazer essa modificação da variação da velocidade angular é a utilização de polias escalonadas. Então, nesse caso, nós não conseguimos alcançar uma variação contínua, mas nós escalonamos essa velocidade de saída. Se nós aqui, então, também considerarmos esse eixo como eixo motor, e aí esse eixo motor nós fixarmos a velocidade, vamos imaginar que nessa posição aqui eu tenho uma rotação, né, um nível de rotação de saída, e quando eu modifico para essa segunda posição, eu vou reduzir essa rotação. E por que eu estou reduzindo? Porque eu estou aumentando esse diâmetro da polia escalonada. E quando eu faço essa outra mudança para essa outra posição, né, mantendo o nível de rotação aqui na entrada, eu estou novamente, né, falando aqui que eu estou reduzindo ainda mais essa rotação de saída. Isso aí devido, é claro, à relação de transmissão. Bom, chegou o exercício que eu comentei com vocês ali no início dessa segunda parte da aula. E é um exercício bastante simples. Vamos, né, calcular o comprimento da correia para essa transmissão. E nesse caso nós temos uma transmissão em que nós temos
uma polia motora com uma dimensão de 80 milímetros e uma polia na saída com uma dimensão de 240 milímetros. Então, nesse caso, a relação de transmissão vai ser quanto? Vai ser o 240 dividido por 80. Mas, nessa situação onde nós queremos calcular o comprimento da correia, como nós vimos lá na primeira parte dessa videoaula, nós vamos considerar o quê? Nós vamos ter que calcular o ângulo de contato da correia com as polias. Esse ângulo de contato vai ser calculado para a polia menor, também para a polia maior, e vamos também considerar essa distância entre centros. Vamos fazer isso? Vamos então para essa parte, né, do exercício, em que nós vamos ter que calcular então qual é o comprimento dessa correia. Então essa é a pergunta básica. E para calcular esse comprimento, nós vamos calcular no primeiro passo o ângulo de contato. Então, primeira parte, nós vamos considerar o ângulo de contato. Esse ângulo de contato entre as polias, entre as correias, entre a correia em relação à polia. As polias. Bom, primeiramente, nós vamos considerar a polia menor. O símbolo do ângulo de contato, nós vamos considerar aqui o θ. E a este θ, nós vamos considerar aqui o D minúsculo para simbolizar a polia menor. Vamos relembrar a fórmula para nós calcularmos esse ângulo de contato. E na fórmula nós consideramos, né, o ângulo de 180 graus, né, considerando esse ângulo em radianos. Então nós vamos ter π radianos menos 2 vezes o arcseno. Então nós vamos considerar o arcseno do cálculo, né, do seguinte cálculo. Nós vamos aqui então considerar a polia, o diâmetro, né, da polia maior menos o diâmetro da polia menor relacionado, isso aqui relacionado com 2 vezes a distância entre centros. Então, esse é o cálculo básico. E a partir então desse cálculo, nós vamos obter o ângulo de contato. Então, aqui é o π, né, menos 2 vezes o arcseno, o diâmetro. O diâmetro, olha, vejam aqui que nós conseguimos, né, tomar os valores aqui, então, do diâmetro. O diâmetro da polia maior é igual a 240 milímetros. O diâmetro da polia menor é igual a 80 milímetros. E a distância entre centros é igual a 700 milímetros. Então vamos aí calcular esse ângulo de contato para a polia menor. Lembrando que vocês vão colocar, configurar a calculadora aí de vocês para o modo radianos. Então vocês vão utilizar aí o modo radianos. Se vocês têm alguma dúvida sobre como alterar essa opção na calculadora de vocês, vocês podem buscar aí no YouTube como modificar a sua calculadora para radianos. Então, eu já fiz isso aqui na minha calculadora e eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar o valor do diâmetro maior de 240 menos 80. Esse resultado eu vou dividir por 2 vezes o valor 700. E esse resultado eu vou considerar o arcseno. O arcseno vou multiplicar por 2 vezes
Esse é um resultado que vai ter que ser negativo, porque nós temos aqui um sinal negativo. E depois eu vou somar esse resultado com o valor do π, π radianos. E, como resultado final, nós vamos observar que o ângulo de contato vai ser igual a 2,91 radianos. Então, esse é o ângulo de contato para a polia menor. Então, aqui, polia menor. Bom, agora vamos fazer o mesmo cálculo. O mesmo cálculo? Não, né? Vamos fazer o cálculo para a polia maior. Vamos fazer o cálculo agora para a polia maior, que é o ângulo de contato para a polia maior. Então vamos aqui, polia maior. Lembrando que o cálculo desse ângulo de contato aqui para a polia maior é bastante similar. A única diferença é que nós vamos considerar a nomenclatura aqui, o P maiúsculo, né, para esse símbolo aqui do ângulo de contato entre a correia em relação à polia, e nós vamos considerar o sinal positivo. Então, nós vamos considerar o sinal positivo aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos, né, fazer o cálculo de 240 menos 80. Vamos relacionar o resultado com 2 vezes 700. Esse resultado desse cálculo nós vamos observar o arco seno, multiplicar por 2. Esse resultado vai ser igual a 0,229. 0,229, 0,229. Esse resultado aqui dessa porção, ó, de 2 vezes o arco seno de 240 menos 80 dividido por 2 vezes 700. Essa parte eu vou somar com o valor do π. π que equivale a 3,1416. Então, ao total, esse ângulo de contato para a polia maior vai ser de quanto? Vai ser de 3,37. 3,37 radianos. Bom, atualizado esse cálculo, agora nós já vamos poder ter informação suficiente, né, subsídio suficiente para calcular o comprimento total da correia. Então vamos aqui agora calcular o comprimento total. Comprimento da correia. E vocês lembram que quais que eram as bases para nós calcularmos o comprimento da correia? As bases eram saber o ângulo de contato da polia menor, o ângulo de contato da correia em relação à polia maior e também saber a distância entre centros. E essa fórmula era a seguinte, né? Vamos aqui então relembrar da fórmula. O comprimento da correia vai ser igual a raiz quadrada, né? Nós vamos ter que calcular uma raiz quadrada, e essa raiz quadrada vai ser 4 vezes a distância entre centros, porém essa distância entre centros ela está elevada ao quadrado. Depois, nós ainda vamos ter que considerar a subtração com o valor da
do diâmetro maior, da polia maior, menos o diâmetro da polia menor. Só que esse resultado aqui, ele tem que estar elevado ao quadrado. Vamos ver se eu consigo aqui. Isso. Bom, mas não somente isso, nós vamos ter que somar com 0,5, ou seja, né, 1 dividido por 2, multiplicado pelo ângulo de contato. Nós vamos considerar o diâmetro da polia maior multiplicado pelo ângulo de contato da polia maior. Isso somado com o valor análogo. Só que agora, né, somado com o valor análogo, porém, da polia menor em relação ao ângulo de contato da correia com a polia menor. E aqui, né, na verdade, é o ângulo de contato da polia maior. Então, essa é a fórmula. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o comprimento da correia, considerando a distância entre centros, os diâmetros e o ângulo de contato. Então, vamos aí calcular. Vamos calcular, então, o comprimento da correia, considerando as dimensões, né, das geometrias que nós temos. Então, por exemplo, nós sabemos aqui que a distância entre centros é igual a 700, o diâmetro da polia maior é igual a 240 milímetros, o diâmetro da polia menor é 80 milímetros. Nós também sabemos que o valor do diâmetro da polia maior é igual a 240, e esse ângulo de contato que nós calculamos para correia em relação à polia maior é igual a 3,37. 3,37. Então, vamos também fazer uma forma análoga para o cálculo em relação ao diâmetro da polia menor, que é igual a 80 milímetros, e o ângulo de contato da correia em relação à polia menor é igual a 2,91. Então vamos aí fazer esse cálculo. Vamos fazer esse cálculo agora do comprimento da correia. E quanto que vai ser esse resultado? Então vamos começar, por exemplo, ali primeiramente, né, fazendo o cálculo do 240 menos 80, vou elevar ao quadrado esse resultado, vou multiplicar por menos 1 para obter esse valor aqui negativo. Depois eu vou somar com o 4 vezes o 700 ao quadrado. Feito isso, eu já tenho o resultado, eu posso fazer a raiz quadrada desse resultado e depois eu vou somar com 0,5 vezes esse resultado aqui desse interior que é o seguinte. Então nós vamos ter 240 vezes 3,37 mais 80 vezes 2,91. Então, o resultado é o seguinte. Fazendo esses cálculos, nós vamos observar que o comprimento total para essa correia é de 1911,6 milímetros. Ou seja, né, nós podemos fazer um arredondamento aqui de 1992 milímetros. Gente, e o bacana é o seguinte, o bacana é que a correia, de certa forma, ela é flexível. Então, nós podemos, né, não precisamos aí ter, nós fizemos o cálculo, né, mas nós podemos fazer esses ajustes. Né, podemos aí considerar 1991, 1992, 1990 milímetros, né, para
para esse comprimento aí mínimo da correia, porque de certa forma ela tem essa flexibilidade. Mas aqui, né, nós vamos aí considerar um comprimento aí um pouquinho maior, né? Nós calculamos, né, 1991,6 milímetros. Nós então estamos considerando aí 1992 milímetros para essa especificação aí de comprimento da correia. Então vamos aqui, né, fazer uma readequação, né? Depois vamos ajustar, né, esses resultados aí para caber também no slide, mas de certa forma nós cumprimos aí o que nós queríamos fazer para essa parte, né, para essa segunda parte da aula, que era observar as geometrias das correias e também fazer um exercício. E nesse caso nós calculamos, né, qual que foi o comprimento, qual que é o comprimento necessário para atender, por exemplo, uma geometria de uma correia aberta, né, que é a forma de montagem mais comum aí que nós vamos observar. E nesse caso, né, nós tínhamos uma polia menor motora, uma polia maior, e também nós conhecíamos a distância entre centros, e a partir desses dados e informações nós calculamos o comprimento o comprimento da correia. E nas próximas aulas, né, na próxima videoaula, nós vamos continuar conversando sobre correias e polias, né, e vamos falar principalmente, né, de algumas características importantes, como a relação de transmissão. A relação de transmissão que depende basicamente da geometria, também da geometria das correias e polias, mas aqui principalmente do tamanho da polia motora e da polia movida. Mas isso vai ser então conteúdo para a próxima videoaula. Até mais e obrigado!